bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 24 de agosto. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana para a economia, para o lado político, aqui no exterior, e um volume de dados maior você encontra no texto associado a esse vídeo. Mas tivemos uma semana de grandes mudanças nos principais mercados de risco, com o dólar voltando a se fortalecer perante praticamente todas as moedas, principalmente as moedas de países emergentes, pressões sobre o presidente americano Donald Trump, acirramento das disputas comerciais, principalmente Estados Unidos e China, e aqui no segmento doméstico, a pesquisa de intenção de voto. Tivemos 3 pesquisas ao longo da semana e elas acabaram fazendo o preço dos ativos por aqui e trazendo um pouco de volta a aversão ao risco e volatilidade dos mercados. O período foi marcado, como eu disse, por essas 3 pesquisas e os mercados reagiram negativamente a todas, já que mostraram o ex-presidente Lula crescendo nas intenções de voto com os demais concorrentes, Bolsonaro, por sua vez, consolidando uma posição e parecendo que vai figurar no segundo turno, seja qual for o seu concorrente. Sem Lula, Bolsonaro assumindo a primeira posição, seguido de Marina, seguido de Ciro Gomes e depois de Alckmin. Porém, na pesquisa Datafolha, a última pesquisa divulgada durante a semana, Bolsonaro perderia para todos e Alckmin só perderia para Marina Silva. O Fernando Haddad figurou na pesquisa Datafolha com 4%, mas a transferência de votos do presidente Lula para ele claramente ainda não começou. Um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad assustou os investidores, assustou os mercados de uma forma geral, e a aversão ao risco voltou com força e o dólar subindo durante 7 pregões seguidos e atingindo a cotação máxima de R$ 4,13. Porém, num determinado momento da semana, considerando as quedas da Bolsa, o exercício de opções na segunda-feira, que foi forte, e também o ingresso de recursos de investidores estrangeiros, os investidores acabaram indo às compras e tivemos alguns dias interessantes de Bolsa subindo mais de 2%, como no pregão do último dia 22. Durante a semana, do lado político, foram inúmeras as exposições dos candidatos e seus assessores econômicos em entrevistas nos principais meios de comunicação, na tentativa de ganhar os votos nulos e brancos e de indecisos e também capturar alguma coisa, roubar alguma coisa de outro candidato. A situação do presidente Lula como cabeça de chapa que ainda não foi definida nem pelo STF, nem pelo STJ, nem pelo TSE. O PT quer levar isso até o mais longe possível, até o dia 17 de setembro, quando se encerra a possibilidade de mudança de chapas, mas certamente um desses tribunais vai julgar e eventualmente impugnar a chapa. Antes disso, a expectativa é que ocorra pelo menos até a primeira semana do mês de setembro. Na economia, tivemos a pesquisa Focus com pouquíssimas mudanças, mas piorando um pouco todos os dados relacionados ao setor externo brasileiro, conta corrente, balança comercial, e tivemos ainda o saldo da balança comercial até a terceira semana, um fluxo positivo de recursos acumulado no mês de 2,75 bilhões de dólares e no ano acumulando 36,8 bilhões de dólares de superávit comercial. A prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15 do mês de agosto foi de 0,33% contra uma anterior de 0,64%, acumulando no ano 3,14% de inflação e em 12 meses 4,30%. No mercado acionário, muitas mudanças nas cotações de Petrobras, de Vale, do setor siderúrgico, de bancos, todas elas influenciadas não só pela volatilidade do mercado de commodity, mas também com os problemas relacionados à Turquia e outros países emergentes. No mercado internacional, falando de Turquia, a Turquia continuou a gerar problemas adjacentes para os
países emergentes, em especial a África do Sul, que, segundo o noticiário internacional, parece ser a bola da vez se houver mais algum ataque especulativo de moeda. Dentre os desenvolvidos, a Itália também passou por problemas, mas esses problemas foram suavizados com o anúncio do Banco Central Europeu de que compraria títulos temporariamente, e isso aliviou tensões nos mercados. No Reino Unido, a pressão ficou por conta da admissibilidade do governo de que pode fazer o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, sem ter fechado acordos com a União Europeia, o que seria certamente muito ruim para todos. E o Banco Central Europeu divulgou a ata da sua última reunião, expressou que as taxas de juros serão mantidas nesse patamar pelo menos até o verão do ano de 2019, que as diretrizes estão muito bem assimiladas por todos os mercados e por todos os investidores, e fala também em política monetária flexível e eventual redução de compras só se os dados de conjuntura assim permitirem. Falando em tensões comerciais, basicamente, hoje, essa semana, tivemos os Estados Unidos e a China disputando e interferindo em todo o segmento de comércio, os Estados Unidos emplacando tarifas de 25% sobre 16 bilhões de dólares de produtos importados da China, a China respondendo no mesmo tom e, além disso, entrando com uma demanda junto à Organização Mundial do Comércio. E também tivemos Donald Trump pedindo que o seu secretário Mike Pompeo não vá à Coreia do Norte, ele que estava com uma reunião marcada para conversar sobre desnuclearização. Tivemos ainda todo o problema de sanções envolvendo Irã, Rússia, a Turquia e também a Coreia do Norte, e Donald Trump envolvido com o problema das eleições, interferência da Rússia e também o pagamento de, vamos chamar de propina, a algumas mulheres por seu advogado particular. E isso pode influenciar o fato de Trump poder perder nas próximas eleições de novembro o controle do Congresso americano. Nos Estados Unidos tivemos a divulgação da ata da última reunião do Fed, ficou bastante claro a possibilidade de uma elevação da taxa de juros no próximo mês de setembro, uma alta também no mês de dezembro, prefazendo 4 altas da taxa de juros em 2018 e possivelmente mais 3 ou 4 altas da taxa de juros ao longo do ano de 2019. Mas ainda assim, os membros do Fed falam em economia forte, falam em crescimento acima de 3 pontos percentuais e falam também em alta gradual dos juros, com os juros neutro situado entre 2,5% e 3% e buscando atingir isso tudo. Mas o mercado se fixou muito nas declarações de Jerome Powell, presidente do Fed, que fez no último dia da semana no encontro de Jackson Hole. Powell foi muito suave nas suas declarações, falando também em economia forte, em perfeita sintonia com todas as declarações de outros dirigentes do Fed, e com isso deu maior tranquilidade ao mercado, e o mercado pôde subir forte no último dia da semana e cravando novamente recordes de histórico de ponto para o Nasdaq e para o índice S&P. Resumo da semana. A Bovespa terminou a semana com uma alta de 0,31%, índice em 76.262 pontos. No último dia da semana, uma alta de 0,83%. O Dow Jones terminou a semana com alta de 0,47%, o Nasdaq com uma alta de 1,65%. Dólar fechou a sexta-feira cotado a R$ 4,10, mas na máxima chegou a atingir R$ 4,13. Na semana, uma valorização do dólar de quase 5%, 4,86%. No último dia da semana, uma queda de 0,36%. Falando das expectativas para o próximo período começa com muitas situações a serem avaliadas pelos investidores. Eles terão que avaliar os pronunciamentos do final de semana de Jackson Hole, de alguns técnicos, de alguns economistas, de alguns professores universitários sobre a economia americana.
Alguns dirigentes do Fed já se posicionaram e vão continuar se posicionando contra a interferência de Donald Trump, que chegou a dizer que Jerome Powell não gostava de dinheiro barato, e também falando sobre alta de juros em setembro e em dezembro, mantendo aquela postura gradualista na direção da taxa de juros neutra. Também vai ser preciso analisar as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China e ter ainda no radar todas as sanções impostas de Irã, Rússia, Turquia e Coreia do Norte. Essa última, como eu disse, reunião suspensa e situação em aberto. Aparentemente, Trump não acredita que a Coreia do Norte esteja promovendo o desmonte de suas bases nucleares. No cenário local, começamos efetivamente o processo de campanha eleitoral para presidente, as posturas entre os candidatos devem endurecer e também já vamos poder coletar no início da próxima semana, da outra semana ainda, os primeiros efeitos da grade de televisão com horário político. E certamente isso tudo vai mexer com as próximas pesquisas e, consequentemente, mexer com a aversão ao risco e a volatilidade do mercado, dependendo do lado que as pesquisas corram. Uma coisa parece certa, o investidor que gosta de risco encontra, nesse momento, uma situação ideal para especulações, para fortes giros. Quem não gosta de risco certamente deve se posicionar de forma a atuar na renda fixa e esperar a situação de volatilidade passar dos mercados. Olhando pela análise técnica, eu diria que os mercados não deveriam perder o patamar de 75 mil pontos do índice Bovespa, fechou a 76.262, e do lado mais positivo, que eu até acredito que possa ocorrer na próxima semana, os 78.800 pontos seria o objetivo a ser alcançado quando o mercado poderia ganhar maior tração. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e vamos estar de volta aqui na segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Eu espero vocês. Até lá.